Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus deste dia em que celebramos São Bernardo, abade, doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amados e amadas de Deus, Jesus conta uma parábola que fala do contratar operários para trabalhar na vinha. Jesus inicia dizendo: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é como a imagem desse patrão que sai e contrata operários nas diversas horas do dia e dá a mesma recompensa e paga a todos com o mesmo valor e dá a todos a mesma recompensa. O Evangelho fala dos operários da primeira hora. Ele saiu de madrugada e contratou os trabalhadores que ali se encontravam e combinou com cada um deles uma moeda de prata por dia. Depois sai às 9, sai às 12, sai às 15 e por fim sai às 17 horas. E sempre, em todos esses horários, contrata trabalhadores para a sua vinha. Quando termina o dia, manda o administrador acertar as contas com os trabalhadores. E o administrador chama primeiro os que tinham sido contratados às 5 da tarde e todos recebem uma moeda de prata. E quando chegam os primeiros, pensam que vão receber mais, mas recebem também uma moeda de prata. Amados e amadas de Deus, a imagem da vinha. A imagem da vinha significa Israel. A imagem da vinha significa a igreja. A imagem da vinha significou o Israel do Antigo Testamento, significa a igreja, quer dizer, significa a história da salvação, onde no decorrer da história da salvação tem os operários da primeira hora, os operários que foram entrando na vinha depois, e assim por diante, terão até os operários da última hora. A imagem mostra a bondade do Senhor da vinha. O Evangelho mostra como o Senhor da vinha
é bom, porque Ele dá àqueles que trabalharam por último, que, bem dizer, não suportaram o peso do dia, Ele dá a mesma paga. Tanto que Ele vai dizer: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho mostra para nós que o Senhor da vinha, o patrão, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele dispõe os seus bens para todos com liberdade. E por isso Ele dá àquele que foi contratado por último o mesmo que pagou para o primeiro. Porque o que vale não é o que cada um fez, não é o mérito, mas é a bondade do Senhor, é a sua misericórdia, é o seu amor. Que essa parábola, que eu encontro com essa palavra de Deus nesse dia em que celebramos São Bernardo, nos faça perceber a misericórdia de Deus, o amor de Deus, nos faça entrarmos um pouquinho mais na lógica da ação de Deus, na lógica de Deus, que é amor, que é misericórdia. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.